Graça e paz, queridos. Amém? Deus abençoe sua vida. Amém? Você está bem? Bem mesmo? Glória a Deus. Zinho, baixa um pouquinho aqui que está dando a microfonia, por favor. Queridos, eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia aí no Salmo de número 147. Mas também abra a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 21. Salmo 147, verso 3. Vai aparecer aí, você pode ler. Mas deixe a sua Bíblia aberta no Evangelho de João, capítulo 21. Amém? Salmo 147 diz assim: Só Ele cura os de coração quebrantado. Em uma versão diz assim: os de coração quebrado. Só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Amém? Você pode dizer de novo isso? Só Ele cura os de coração quebrado e cuida das suas feridas. Amém? Evangelho de João, capítulo de número 21. Amados, a Bíblia tem aproximadamente não, 31.105 versículos, 1.189 capítulos. Mas desses capítulos todos, eu acho que o que mais é forte nessa questão de cura interior é esse de João 21. E eu quero passear com você nessa tarde, muito rapidamente, dentro dessa cena maravilhosa que João descreve no capítulo de número 21. Eu gosto desse texto porque ele mostra a delicadeza de Jesus, a delicadeza que Jesus trata o assunto de curar corações. A forma como ele se preocupa em sair de Jerusalém e vir à região da Galileia para curar o coração de um homem. Diga, um homem. Só para começar a aquecer o seu coração nessa tarde, eu não sei como você chegou aqui, mas eu sei que Deus trouxe você aqui para curar o seu coração. Amém? Jesus sai de Jerusalém e vem curar o coração de um homem. Obviamente que ele não cura o coração de um homem só. Ele curou o coração dos homens que estavam ali, curou o meu, curou de muitas pessoas através dessa escritura. Mesmo depois do tetelestai, ou seja, depois do está consumado, depois que a obra salvífica havia sido completada, mesmo depois que tudo que o homem precisava para ser salvo estava feito, ainda precisava fazer uma única coisa: curar o coração de Pedro. E Jesus vai. Ele já havia feito tudo, 3 anos e meio, já tinha dado a vida, já tinha morrido, já tinha feito tudo que precisava fazer. Mas o coração de Pedro ainda precisava ser curado. E aí, eu aprendo algumas coisas, eu quero chamar a sua atenção. A obra redentora já havia estado completada, mas o processo de restauração da cura de Pedro ainda não estava. O verso 14 do livro que eu pedi para você deixar aberto, Evangelho de João, diz que era a 3ª vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois que ressuscitou dos mortos. Eles já tinham tido outros momentos com Jesus. Eles já tinham estado no cenáculo. Eles já tinham visto Jesus entrar com as portas fechadas. Eles já tinham comido pão com Jesus. Eles já tinham caminhado com Jesus no caminho de Emaús, aqueles 2 discípulos. Eles já tinham escutado o testemunho das mulheres que testificaram que Jesus estava vivo. E eles mesmos já tinham estado com Jesus. Não era a primeira vez. Eles tinham percebido a presença de Jesus, mas ainda faltava a experiência da cura interior. E aí eu aprendo a primeira lição nessa tarde com você. Não se trata do tempo de caminhada, mas sim de um procedimento de cura interior.
Não interessa quanto tempo você tenha, talvez você diga nessa tarde: pastor, essa mensagem não é para mim, eu já tenho 50 anos de crente, eu nasci no Evangelho, já tenho 70 anos, já não preciso mais de nada. Glória a Deus que assim seja. Mas quem sabe Deus quer cuidar de algumas áreas que você ainda não percebeu, que precisa ser curada. Não se trata de tempo de caminhada com Deus, e sim de cura interior. Pedro já havia estado com Jesus, os discípulos já haviam experimentado a presença do ressuscitado, mas o coração de Pedro ainda precisava ser trocado. O texto diz no verso 3, na parte A do verso, que Pedro, um determinado dia, cansado, fadigado, triste, desanimado, desiludido com ele mesmo, ele toma uma decisão. Ele disse: vou pescar. Vou pescar. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. É a primeira recaída do destemido, do corajoso, do valente, do intrépido, do para frente Pedro. Aquele homem que disse a Jesus alguns dias atrás: se for preciso eu vou morrer com você na cruz, eu dou a minha vida junto com você, não se preocupe, estamos colados, estamos juntos. Como diz na linguagem de hoje, agora tem uma recaída espiritual, e ele diz: vou pescar. Parece uma coisa simples dizer vou pescar para alguém que era pescador, mas ao dizer vou pescar, Pedro está dizendo: acabou, para mim não dá mais, não quero mais ser crente, não aguento mais o jugo, o peso da traição que eu mesmo cometi. Eu não consigo mais carregar o fardo do pecado tão grave que eu cometi. Não aguento mais, acabou. Para mim não existe saída, a não ser voltar a ser o que um dia eu fui, a não ser voltar a viver as velhas práticas, a não ser voltar a viver a minha velha natureza, a não ser voltar a ser o velho homem que eu um dia fui. Alguns anos atrás eu pastoreava uma igreja aqui, uma cidade perto, e eu tive a oportunidade de conversar com um homem que tinha sido matador, e ele tinha vindo para o Evangelho. A gente tinha conversado, caminhado há algum tempo, e um dia eu dei carona a ele no meu carro, e ele entrou e disse assim: pastor, eu estou desiludido. Eu disse: o que aconteceu, homem? Ele disse: para mim não dá mais, meu negócio é matar gente, ser crente não é para mim. Até já peguei minha arma de volta, abriu a pochete, me mostrou o trabuco. Para mim não dá mais, pastor. Não está na minha índole ser crente. A minha índole é matar gente. Eu olhei para ele e disse assim: isso resolve o problema da sua alma? Ele disse: não, mas é isso que eu sou. Pedro está dizendo: não dá mais. O que eu sou é pescador. Eu não sou seguidor de Jesus, eu não consegui nem me manter fiel a Ele quando Ele mais precisou de mim. Não dá mais, eu desisto desse negócio. Eu estou enganando a quem mesmo? Eu estou enganando a mim mesmo. Então ele disse: vou pescar. Pedro já havia sido perdoado na cruz, sim ou não? Sim ou não? Jesus disse lá na cruz: está consumado. Pai, perdoa-lhes todo o pecado da humanidade cometido até então, e os que ainda haveriam de ser cometidos foram perdoados. Mas Pedro ainda não se sentia perdoado. Pedro ainda não se sentia perdoado. E aí eu quero dizer a segunda lição para você: que um coração ferido e uma alma ferida nos faz retroceder, voltar às velhas práticas, voltar à velha natureza. Volta e meia a gente tem uma recaídazinha, né? Tem uns que de vez em quando roda no manto e mais do que peão da casa própria, mas tem outros que de vez em quando volta à velha natureza. Depois esquece até que é crente. Esqueci que eu sou crente, estou tão revoltado, estou tão chateado que até esqueci que sou crente. A velha natureza é ativada por um coração ferido e por uma alma machucada. No verso 2 do texto que eu pedi para você deixar aberto, está escrito que quando Pedro tomou a decisão de voltar, ele não estava só. Haviam algumas pessoas com ele. O verso 2 diz que estavam com ele Pedro naquele barco, Tomé,
Natanael, os filhos de Zebedeu, e a gente sabe os nomes deles, que é Tiago e João, ok? E mais 2, que a Bíblia não diz. Eu chamo esses camaradas de os Maria vai com as outras. Por quê? Porque a decisão foi de Pedro. Foi Pedro quem disse: vou pescar. E o que os Maria vai com as outras fizeram? Nós também vamos. Você desistiu, Pedro? Então a gente também desiste. Você cansou? Então a gente... de hoje que eu sabia que eu estava cansado, só nunca me atentei. Eu também cansei, eu também desisto. Você vai sair da igreja? Só estava esperando a oportunidade, eu também vou. Eu também vou. Os Maria vai com as outras. Agora, quando a gente olha para a história desses homens, a gente percebe que esses homens eram somente aqueles que um dia tiveram algum tipo de problema no relacionamento com Jesus. Eram homens que algum dia tiveram algum problema na sua caminhada de fé, na sua caminhada cristã. A Bíblia diz que eram 7 homens que estavam ali. Vamos ver os nomes deles? Pedro, Tomé, Natanael, os filhos de Zebedeu, que são Tiago e João, e mais 2. Quem são eles? Eu e Francisco. Sabia não? Eu e a pastora Elis. Você nunca teve um problema no relacionamento com Jesus? Nunca? Eu já tive. Já tive alguns momentos meus com Deus, que só a graça dele para me manter de pé. Quem eram esses homens? Tomé é aquele que disse, não, veio, Jesus apareceu num culto que Tomé não estava. No culto seguinte, Tomé apareceu. E aí deixa eu dizer um segredo para você, ó. Faltar culto dá um problema, sabia? Jesus aparece e você não vê. Aí depois alguém diz assim: Jesus esteve lá, e você diz assim: eu não vi. Eu vou no próximo. Se eu não ver acontecer um negócio assim para mim cantar, eu não acredito. Tomé disse assim: se eu não meter o dedo, se eu não futucar a ferida, ô Tomé é carniceiro, além de incrédulo, carniceiro, meter o dedo na ferida dos outros. Tomé é esse cara que está no barco. Natanael é aquele que esnobou Jesus, quando Filipe disse: encontramos o Messias. Ele disse: por acaso pode vir alguma coisa que preste de Nazaré? Vem alguma coisa boa daquela cidade? Tiago e João queriam tocar fogo em Samaria. Os caras eram tão brabos, que Jesus deu um apelido engraçado para eles: Boanerges, ou filhos do trovão. Você já recebeu um apelido desse? Filhos do trovão? Pensou a pastora Elise e o pastor Bira aqui apelidar os crentes assim: aquele ali é filho do trovão, porque briga por tudo. Pedro e Tiago eram esses, filhos do trovão. Pedro negou 3 vezes. Se eu te contar o que eu já fiz. Você também, não é? Então naquele barco tinham só pessoas que um dia já tiveram problemas com Jesus. Os 5 e nós todos nós. Pedro disse: vou pescar. E todos nós fomos junto com ele. Pedro desistiu em algum momento e todos nós desistimos junto com ele. E aqui vai a nossa terceira lição. Quando alguém tem a alma ferida, o coração ferido, vai para o buraco, vai para o abismo, e não vai só, leva outros com ele junto, leva a família, leva o esposo, leva o irmão que está do lado, leva o discípulo, leva o discipulador. Ele se desiludiu, ele se desencantou, ele se aborreceu, alguma coisa feriu a alma dele, e ele não se conforma em ir para o buraco sozinho. E às vezes não é nem porque quer, é porque a gente não percebe que a gente atrai pessoas. Sim ou não? A gente atrai pessoas. Tem gente que gosta da gente, é ou não é verdade? Francisco tem uma brincadeira que ele diz assim: quando eu crescer eu quero ser igual a você. Eu digo: por sua conta e risco. Mas tem gente que admira a gente. Admira ou não admira? Você não é tão ruim assim como você pensa, não. Tem gente que gosta de você. Então quando você toma uma decisão, as pessoas tentam te imitar, seja ela boa ou ruim. Pedro tomou uma decisão, infelizmente não foi a melhor. Quando temos
a alma ferida, nós vamos para o abismo e levamos outros com a gente. Toma cuidado com isso. Toma cuidado com isso. Mas o texto, na parte C, o texto do verso 3, diz que eles passaram a noite naquele barco e não pescaram nada. Por que, pastor, não pescaram nada? Eles não eram pescadores, eram homens comuns, sim ou não? Pedro, pescador profissional. Tiago e João, pescador profissional, tinha uma empresa de barco, eram sócios de Zebedeu, o pai deles. Eles deixaram o barco, deixaram as redes para seguir Jesus. Talvez ali Natanael não fosse muito bom de pesca, mas os outros eram. Então eles estavam a noite inteira ali no mar e não pescaram nada. Deixa eu te dizer uma coisa, o lago onde eles estavam, ou chamado Mar da Galileia, era naquela época e ainda é hoje um dos lagos mais piscosos do mundo. Piscosos, alguém entendeu piscoso? Não é que o mar fica piscando assim não, ó. Não existe isso. Assim, piscoso, pastor, de vez em quando passa uma onda assim, ele dá uma piscadinha, não é isso não. Piscoso é que tem peixe, muito peixe, bom de pescar. Quem já foi em Israel, conta que quando você anda de barco no Mar da Galileia, os peixes passam por você, assim. É assim ainda hoje, os peixes vão ali, mas eles passaram a noite inteira e não pescaram nada. Por quê, queridos? Porque eles não estavam ali para pescar. Seus corações estavam feridos, suas almas estavam machucadas. Eles estavam ali para remoer suas próprias desilusões. Eles estavam ali para lamentar seus próprios desacertos. Eles estavam ali para lamentar as coisas que não deram certo em sua vida e não aproveitaram aquelas que poderiam dar. Eles não estavam ali para aproveitar a noite nem para pescar. Gastaram tempo remoendo as suas próprias feridas. Alguém já disse que um pessimista chama outro pessimista. Você já encontrou alguém que é tão pessimista que aí encontra outro do lado e diz assim: é assim mesmo, né? Deixa eu dizer uma coisa para você, se console comigo. É verdade, é assim mesmo, ainda vai piorar, já passei por isso, é assim mesmo. É assim ou não é? Quando você está a maioria das pessoas chegam junto da gente assim, bate no ombro, se console, se console comigo. Eu já passei por isso, eu sei o que é que você está passando, vai piorar. Um pessimismo atrai outro pessimismo. Deixa eu te dizer a próxima lição. Quando temos a alma ferida, não importa se somos dotados de dons, de talentos, de capacidades, de unção, não interessa nada disso, nada dá certo em nossa vida. Sabe por quê? Porque Deus não pode operar, agir num coração que está ferido e machucado. Deus não pode usar um vaso que está quebrado. A unção não se mantém num vaso que precisa de reparo, que precisa de conserto. Entende o que eu estou dizendo, sim ou não? A alma ferida, machucada, não permite que toda a capacidade que Deus já dotou você e a mim, que todo o dom e talento que Ele já nos deu, que toda a graça que Ele já derramou sobre nossa vida, que toda a unção que Ele tem derramado sobre nós, flua. Nós aprendemos domingo aqui pela manhã, poço entulhado não jorra água, vaso quebrado não produz nada. Os discípulos estavam ali, mas não estavam disponíveis. Deus não pode usar quem está com a alma ferida. Diga comigo: Deus não pode me usar se a minha alma estiver ferida. Mas eu quero te dar uma notícia boa. É por causa disso que Jesus foi até onde Pedro estava, e é por causa disso que Ele veio até onde você está nessa tarde. Aleluia, aleluia. O verso 4 diz uma coisa boa: a noite passou, a noite acabou, finalmente acabou. E quando a noite acabou, Jesus estava na praia. O verso 4, quando eu li esse verso, eu tive que ler umas 3 vezes assim. Esse verso tem uma notícia boa e uma notícia ruim ao mesmo tempo. Como assim? O verso 4 diz que ao amanhecer, Jesus estava na praia. Isso é bom? Sim ou não? Qual é a parte ruim? Diz que eles não reconheceram Jesus. Que é isso? Jesus veio no culto,
curou, salvou, libertou, falou, e o crente não viu. Tem um hino antigo da nossa época, fala baixo aqui, só pra gente. Você estava dormindo no sono da indolência, o anjo passou e você perdeu a bênção. Euridice? Euridice conhece. Não é do tempo dela não, mas ela ainda alcançou essas canções. Estava dormindo, a gente está às vezes, a bênção chega, Jesus aparece, Jesus vem e a gente não vê. Gente, Jesus aparece na praia e eles não reconhecem. Por que não reconhecem? Porque eles estavam olhando para si mesmos. Quando a única coisa que você consegue ver são as suas dores, as suas feridas, os seus desacertos, os seus problemas, as calúnias, as afrontas, as acusações, a pereba. Quando a única coisa que você consegue ver é isso, Jesus vem, vai embora e você não percebe. Jesus estava lá e eles não viram. Um coração ferido e uma alma ferida impede de a gente perceber a presença dele. Algumas vezes a gente vê no culto, o culto é uma bênção, mas tudo que a gente consegue ver é que a irmã gritou, é que o violão desafinou, é que o som falhou, é que começou atrasado, é que demorou demais a canção, é que a mensagem durou mais do que 30 minutos. A gente percebeu tudo que a gente não gostou, menos a presença do Senhor, porque a nossa alma está machucada, está ferida. No verso 6 tem uma coisa interessante. Aquele homem que aparece na praia, que eles não sabem até agora que é Jesus, eles não sabem que é Jesus, grita de lá, pergunta primeiro: filhos, tem alguma coisa para comer? Eles disseram: não, passamos a noite e não pescamos nada. Aí aquele homem lá na beira da praia diz assim: lancem a rede do lado direito do barco, veja o que acontece. E eles imediatamente lançam a rede do lado direito do barco. Eu te pergunto, foi fé que levou esses homens a lançar a rede do lado direito do barco? Sim ou não? Foi fé? Sim ou não? Não, não foi fé. Eles nem sabiam que era Jesus que estava falando. Então a gente não pode crer naquilo que não é a palavra de Deus, amém? A gente aprendeu sobre fé, o pastor Bira deu 2 aulas aqui para a gente domingo de manhã, acerca de fé. O princípio da fé é como obter fé. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Eles não sabiam que era Jesus. Alguém grita: joguem a rede do lado direito do barco. Na cabeça daqueles 7 homens, algum pescador experiente está dando uma ordem, está dando um conselho. Não custa nada tentar. E tentaram. E aí eu aprendo a outra lição: não importa se aquilo que está sendo mandado eu fazer é porque eu reconheço a voz de Jesus ou a voz de alguém. Se é para o meu bem, eu faço mesmo sem fé. Quem sabe o milagre acontece. Amém? Às vezes Jesus aparece disfarçado do líder, mas a gente só vê o líder. O líder manda a gente fazer uma coisa, a gente só enxerga ele. Se ele mandou, eu não vou fazer não. Estou indo muito bem com a cara dele mesmo, eu não faço. O diácono deu um conselho, você não faz porque foi o diácono. E é um diácono que você nem é muito assim com ele, então também você não faz. Foi o pastor fulano que pregou, você não gosta muito dele, então você não diz. Eu só fazia se fosse o pastor fulano de tal. Aí eu fazia. Jesus às vezes está usando pessoas, situações, para dar determinados comandos para a gente, porque quer operar um milagre no nosso barco, e a gente não obedece. Entende o que eu estou dizendo para você nessa tarde, sim ou não? Aqueles homens simplesmente obedeceram. E quando a gente continua lendo a partir do verso 6 até o verso 11, tem algo que parece que está errado. Tem algo que parece que está errado. No verso 6, diz que estavam 7 homens no barco. Eles lançaram a rede e não, lê comigo, não conseguiram recolher a rede. Você pode ler de novo? Não conseguiram recolher a rede. Quantos eram? 7. O verso 7 vai dizer que quando João percebeu que era Jesus que estava ali na praia,
depois do milagre do peixe, João gritou: é o mestre. O que é que Pedro faz? O homem do coração ferido, o que é que faz? Ele pula do barco. Mas eu acho interessante que Pedro faz uma coisa interessante. Você está no meio do mar. Eu vi outro dia você no barco lá. A Bíblia diz que Pedro estava nu, estava despido, estava sem roupa. Quando ele percebeu que era Jesus, ele vestiu a roupa e se jogou na água. Não era mais fácil se jogar nu e sair carregando a roupa para quando chegar lá estar com a roupa seca? Era a coisa mais fácil. Já que está nu, se joga na água, vai carregando a roupa, quando chegar lá a roupa está seca para vestir. Pedro estava tão atarantado que preferiu molhar a roupa. Ele se veste e se joga no barco vestido e vai para a beira da praia. Mas aí o verso 8 vai dizer para a gente uma outra coisa. Observe, o verso 8 diz que agora não são mais 7, porque Pedro já pulou do barco, agora são 6, e no verso 8 diz que quando Pedro chegou na praia, os 6 agora conseguem trazer a rede e o barco. Tem alguma coisa estranha aí nesse negócio não? Não tem algo errado aí não? Eram 7, não conseguiu, agora perde 1, são 6 e consegue. O verso 11 vai dizer uma coisa mais interessante ainda. O verso 10 diz que Jesus, depois de ter mostrado, apresentado para eles o café da manhã que tinha preparado, o pão assado, o peixe assado, pede assim: tragam alguns dos peixes que vocês pescaram. Aí o verso 11 diz que Pedro vai sozinho, vai no barco, pega a rede, e agora mais difícil do que estava antes, sai arrastando a rede pela areia e traz a rede cheia de peixes, 153 grandes peixes, até onde Jesus estava. Tem nada errado nesse negócio não? Tem ou não tem? Parece que tem, não é? Eram 7, não conseguiram. Pedro pula, eles conseguem trazer o barco até a praia. Agora Pedro vai sozinho, pega a rede e traz sozinho, arrastando 153 grandes peixes. Escuta aqui algumas coisas. Sete homens não conseguem. Sabe por quê? Porque sem a presença dele, aquilo que é simples e natural se torna impossível. Era tão simples cantar uma canção para você antigamente, não é? Era tão simples para você falar de Jesus. Era tão simples para você sentir compaixão pelas pessoas. Você nem precisava se esforçar para sentir a dor do seu próximo. Era tão simples para você vir à igreja, era como trocar de roupa. Mas você perdeu a presença dele. A presença dele já não é mais como era antes. Então aquilo que era simples se torna impossível. Mas o texto diz que quando Pedro chega perto de Jesus, e aí Pedro cheio de ânimo renovado, de alegria renovada, porque Jesus veio ao encontro dele, Pedro agora recebe força, e aquele homem que com o coração ferido e machucado levou outros para o barco, transmite de alguma forma ânimo e força para os que estão no barco, e eles conseguem trazer o barco até a praia. Deixa eu te dizer uma coisa: com a presença de Jesus, ou sem a presença de Jesus, melhor dizendo, não importa se nós somos maioria, não importa, sem a presença de Jesus, a gente não consegue fazer absolutamente nada. Mas quando nós temos um encontro com Jesus, quando a gente faz o caminho de volta, quando a gente resolve renunciar às nossas próprias vontades e voltar ao caminho, voltar ao encontro com o Senhor, a nossa energia é restaurada. A pastora disse aqui hoje: sinta o abraço de Deus em você. O Senhor está nos abraçando nessa tarde. O que é que Ele está dizendo? Eu me importo, você é especial, eu me preocupo com você, eu te amo, você é meu. E quando a gente tem essa revelação, nós encontramos força para fortalecer outros que também precisam ser fortalecidos. Mas o texto diz que Pedro sozinho consegue puxar a rede e trazer até onde Jesus estava. Aqui vai a outra situação. Quando nós fazemos o caminho de volta, quando nós decidimos
ir em direção onde Jesus está. Aquilo que era impossível, a gente faz sorrindo. É, não é? Sem Jesus, aquilo que era simples e natural se torna um peso, se torna um fardo. A gente não consegue, a gente não avança. Mas a partir do encontro verdadeiro com Jesus, a partir da experiência do reencontro, a partir da experiência do abraço, aquilo que é impossível, a gente tira de letra. Tira de letra. Sabe por quê? Porque a minha força é a força dele, o meu ânimo é o ânimo dele, a minha alegria é a alegria dele, ele está em mim e eu nele, e tudo que ele pode eu posso, porque somos um. Aleluia, glória a Deus, aleluia. O café da manhã termina, o café da manhã acabou, Jesus come com os discípulos, mas a missão de Jesus ainda não acabou. Às vezes o culto acaba, mas a missão de Jesus ainda não termina com a gente, é ou não é? A gente vai para casa e aquela palavra vai martelando, vai cozinhando, vai trabalhando. No dia seguinte a gente vai sendo ainda ministrado. Um mês depois a gente ainda está sendo ministrado. Sabe por quê? Porque o jantar pode ter acabado, o café pode ter acabado, mas o poder da palavra ainda continua agindo em nós. O café da manhã acabou, Jesus preparou um café da manhã, com pão assado, peixe assado, pediu mais peixe, imagino que tenha sido um momento especial. Pedro não imaginava aquela manhã, nunca passou pela mente de Pedro, depois que ele negou Jesus 3 vezes, e decidiu voltar para a vida velha, ele nunca imaginou que Jesus pudesse vir ao seu encontro. E essa é a coisa boa de Jesus, ele nos surpreende todo dia. Amém ou não amém? Jesus nos surpreende todo dia. Glória a Deus, glória a Jesus. O café da manhã acaba, e Jesus chama Pedro para uma conversa em particular. Eu não vejo na Escritura Sagrada Jesus tendo uma conversa igual a que ele tem com Pedro, com os outros 5, ou com os outros 6. Ele tem uma conversa com Pedro, porque ele foi lá por causa de Pedro. Lembra que os outros, Maria vai com as outras, só foram pescar porque Pedro disse que ia? Se Pedro não tivesse ido, os outros talvez não fossem. Não é que eles não tinham razão, motivo para ir, não era tão forte quanto o de Pedro, mas eles foram influenciados pela dor de Pedro. Gente, se tem uma coisa que a gente gosta de ser, é influenciado pela dor dos outros. Eu não estou dizendo que você não sinta o problema do irmão, mas às vezes o cara está com ferida, com problema, com ele ou com alguma situação, e a gente se solidariza. Ele fez isso com você, não foi, irmã? Conte comigo, eu estou aqui, eu também agora vou começar a olhar para ele de uma forma diferente. Eu não imaginava que o pastor Orlando fosse capaz de fazer uma coisa dessa. Ele fica ali na frente com a cara de santo, cantando. Eu não imaginava que ele fosse capaz de fazer uma coisa dessa. Foi mesmo? Foi. Olha, você tem meu apoio, viu? Você tem meu apoio. A partir de hoje, eu vou olhar para ele com poucos olhos. Não vou nem me aproximar tanto, que é para eu não me machucar como você se machucou. A gente tem mania de fazer isso, sim ou não? Os Maria vai com as outras, fizeram. O problema era de Pedro. Eles tinham problemas também, a gente já mostrou que tinham. Mas o problema de tomar a decisão de voltar atrás foi Pedro. Então deixa Pedro seguir o caminho dele, vai seguir o seu. Se alguém perto de você tomar a decisão de voltar, tenta dissuadi-lo dessa ideia, tenta ajudá-lo, tenta fortalecê-lo, mas se ainda assim insistir, meu irmão, eu te abençoo em nome de Jesus, vai em paz, você vai para lá e eu vou continuar minha caminhada para cá, viu? Nós te amamos, e se você resolver dar um giro de 360 graus, a gente se encontra lá na frente de novo. O coelho que te acompanha, vai só. Vai só. Jesus chama Pedro para uma conversa em particular. E nessa conversa em particular com Pedro, Jesus não chama Pedro de Pedro. Jesus chama Pedro de Simão. Simão era o nome que Pedro era conhecido quando Jesus o encontrou. E a Bíblia diz que no primeiro momento que Jesus encontra com Pedro, com Simão, Jesus olha para ele e diz assim: tu és Simão, mas a partir de agora eu vou te chamar de Pedro. Simão significa vulnerável. Pedro é rocha. Então naquele encontro com Jesus, Jesus chama Pedro de Simão, chama pelo nome velho.
Jesus dá uma provocada na natureza de Pedro. Diz assim: olha, o homem que está aqui não é o Simão que eu conheci lá. O homem que está aqui é o Simão, o vulnerável, o fraco, o covarde, aquele que eu tentei mudar a história da vida. Mas é com esse Simão que eu quero tratar, não é com o Pedro. Muitas vezes Deus vai nos encontrar exatamente no lugar onde nós estamos e nos chama pela condição que nós estamos. Sabe por quê? Porque Ele quer, a partir dali, mudar a história da nossa vida. Deus não fica com peninha. Obviamente que nessa conversa com Jesus, a gente não vê em momento nenhum, eu vou falar isso mais para frente, Jesus apontando o dedo para Pedro, dizendo: eu não te disse, cara, eu não te falei que você não suportava a pressão. Você disse que ia comigo até a cruz, mas eu te disse, vai ser hoje, 3 vezes você vai me negar. Você bateu o pé, disse que eu estava mentindo e tal. E a gente não vê Jesus dizendo isso. Talvez se fosse na conversa comigo, eu até dissesse, mas Jesus não disse. Jesus chama Pedro de Simão, e ao chamar pelo nome antigo, Jesus está dizendo: Pedro, eu quero mexer na sua real personalidade. Eu quero trabalhar no seu interior. Amém? E ele faz a pergunta para Pedro 3 vezes. Nas 2 primeiras vezes, Jesus olha para Pedro e diz: Simão, filho de João, tu me amas? E essa palavra, essa pergunta de Jesus no original, a palavra que ele usa é ágape, ou agapau, que significa amor divino, amor puro, amor verdadeiro. A pergunta de Jesus é no alto nível: Pedro, você está aqui? Nós podemos andar aqui, Pedro? É nesse nível que nós podemos caminhar? Pedro responde: sim, Senhor, eu te amo. No nosso idioma parece a mesma coisa, na língua, na conversa deles não foi. Na conversa de Jesus com Pedro, Pedro usa uma outra palavra chamada philos. E o amor philos, que também é um amor menor. É um amor usado entre amigos, entre irmãos, entre pai e mãe, entre chegados, entre pessoas. Jesus pergunta: Pedro, nós podemos caminhar nesse nível? Pedro diz: Senhor, eu te amo. Eu vou até aqui. Jesus faz essa pergunta de novo: Pedro, você me ama? E usa novamente a palavra ágape. Você me ama? Pedro diz novamente: Senhor, eu vou até aqui. Eu te amo. Se a gente pudesse trocar essas palavras no nosso idioma, ficaria: você me ama? E eu respondendo: eu gosto muito de você. Gosto muito de você. Na terceira pergunta, Jesus desce o nível. Ele baixa o tom da conversa. Ele percebe que Pedro não consegue andar com ele nesse nível aqui. Então ele vem para o nível onde Pedro está. E ele usa a palavra que Pedro responde para fazer a pergunta. Ele diz: Pedro, você me ama? E agora ele usa philos. Ele diz: Pedro, realmente você está comigo aqui? E a Bíblia diz que Pedro até se aborrece, fica um pouco ressentido e diz: Senhor, tu sabes todas as coisas e tu sabes que eu te amo. Aleluia. Mas quando você lê a Escritura Sagrada, você vê que tanto na primeira, quanto na segunda, quanto na terceira resposta de Pedro, 3 vezes, a partir da resposta, o Senhor diz para Pedro a mesma coisa: Pedro, você está comigo aqui? Senhor, eu vou até aqui. Aí Jesus diz: então apacenta as minhas ovelhas. Na segunda: Pedro, você vem comigo até aqui? Senhor, eu vou até aqui. Então apacenta as minhas ovelhas. Na terceira ele desce: Pedro, realmente nós podemos caminhar aqui? Pedro diz: Senhor, tu sabes que nós podemos caminhar aqui nesse nível. E Jesus diz: então apacenta as minhas ovelhas. E sabe o que é que eu aprendo aqui? Eu aprendo que Jesus gostou de Pedro. Ele gostou de você também. Amém? Amém? Jesus gostou de você. Ele gosta de você. E se tem uma coisa que Jesus nunca vai fazer com você, é tentar levar você a um nível que você jamais será capaz de alcançar. Mas Ele vai caminhar com você no nível que você for capaz de caminhar. Aleluia! Talvez isso quebre um pouco da sua frustração hoje.
Ah, pastor, eu imaginava que eu tinha que ser igual ao irmão fulano de tal. Se você estiver nesse nível, caminhe com Jesus nesse nível. Mas se você não conseguir alcançar o nível do irmão fulano de tal, caminhe com Jesus com seu 100%. E Ele vai caminhar com você com o seu 100%. Aleluia. É para aplaudir? Aplauda, é Ele. O grande problema das nossas frustrações, muitas vezes espirituais, é que a gente não consegue alcançar determinados níveis e a gente se frustra, a gente se decepciona. Jesus nunca vai exigir de mim aquilo que eu não posso dar, mas Ele nunca vai aceitar aquilo que eu posso dar e não dou. Guarda isso. Ele nunca vai me pedir algo que eu não posso oferecer, mas Ele vai ficar extremamente frustrado por saber que eu podia ter oferecido mais e não ofereci. Lembra da oferta da viúva? Jesus está de pé com os discípulos no dia do culto e chega o momento da oferta como nós tivemos aqui. Aí eu imagino Jesus assim conversando com os discípulos. Chega um rico com um saco cheio de dinheiro, bota lá. Vem a viúva com 2 moedinhas. E se tem uma coisa ruim de botar no gasofilácio é moeda, porque todo mundo sabe que a gente botou moeda. É ou não é? A gente bota moeda no gasofilácio, a igreja toda foi assim, ó. Aí eu, como não sou besta, boto o dedo no envelope e já dá uma amortecida. Aquela mulher botou 2 moedinhas e Jesus ouviu. E Jesus viu. Aí disse para os discípulos, ó, a oferta dela foi maior do que a deles. Eu disse, Jesus, espera aí, tem uma coisa errada. O senhor não viu as moedas fazerem um barulho lá embaixo? Chegou a fazer blim, 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 blim. Foram 2 moedinhas. O cara acabou de largar um saco de dinheiro ali. O senhor disse que a oferta dela foi maior? Foi, sabe por quê? Porque Ele me trouxe a sobra e ela trouxe tudo. Ela trouxe tudo. Jesus não se impressiona com muito, mas Ele se agrada do tudo. Ele não se impressiona com movimentos, com aparência, com expressões, isso, aquilo. Se isso não for tudo, Ele tapa o nariz porque fede. Fede. Mas quando você oferece o seu tudo, ainda que seja disfarçado, para ninguém ouvir, bota lá a sua moeda e sai dali clamando o sangue de Jesus. Não deixa fazer barulho não, Jesus não deixa fazer barulho não. Fez, oh meu Deus, fez. Jesus lhe abraça e diz assim, recebi, 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 recebi. Sabe por que eu recebi? Porque eu contemplei seu coração quando você trouxe. E eu não estou falando apenas de oferta monetária, eu estou falando de oferta de vida, de sacrifício, de entrega, de trabalho, de dedicação, de amor. Se é o seu tudo que você tem para oferecer, Ele recebe. Pedro, você pode andar comigo aqui? Pedro disse, só posso ir aqui. Segunda vez, só posso ir aqui. Terceira vez, então Pedro, tem certeza que nós podemos andar aqui? Tenho certeza, Senhor. Então, apacenta as minhas ovelhas. Jesus mudou a pergunta, sim ou não? Mas Ele não mudou a missão. Ele mudou a pergunta, mas não mudou a missão. E aqui eu aprendo a última lição. Qual é a lição, pastor? É que o propósito de Deus para mim e para você não depende do meu estado emocional, nem do seu estado emocional, não depende das minhas respostas, nem das suas respostas, mas depende da minha verdade e da sua verdade. É tudo isso que você pode oferecer? O Senhor está te perguntando nessa tarde. É tudo isso que você tem para me oferecer? Tudo que você tem me oferecido é tudo que você tem? Sim ou não? Responde para o Senhor, não é para mim. É tudo isso que você pode me oferecer? Para muita gente pode ser nada, mas você não está fazendo nada para ninguém, você está fazendo para o eterno. Então se é o eterno que você está oferecendo o seu tudo, Ele recebe com alegria e te abençoa. E a missão dele não muda para você: apacenta as minhas ovelhas, cuida do que eu te dei. Vai adiante, avança, não desiste, levanta a cabeça, prospera, eu estou com você, aleluia.
Para de se frustrar. Para de lamber feridas. Para de ficar reclamando. Aquilo que não tem jeito, já passou, já errou. Aprende com os erros. Aprende com os erros. Levanta. Vou pegar emprestado uma canção, uma música secular. Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Nessa tarde o Senhor está dizendo para você a mesma coisa que disse para Pedro naquela manhã. Você me ama. Eu posso caminhar com você em que nível? Qual é o nível da sua sinceridade? Qual é o nível da sua verdade? É isso que a gente quer. É isso que o Senhor quer saber da gente nessa tarde. Para encerrar, deixa eu te dizer, foi preciso montar uma fogueira para curar o coração de Pedro. Foi preciso preparar um culto como esse para curar o seu coração. Foi preciso. Simão precisou enfrentar os seus piores temores. Imagine que quando Jesus chamou Pedro naquele dia particular, Pedro deve ter tremido dos pés à cabeça, disse: agora ele vai me dizer tudo que eu mereço ouvir. E me tirou, o amor dele é tão grande que ele não me repreendeu na frente dos meus amigos, ele está me chamando em particular. E Pedro se surpreende que ao invés de um chicote, Jesus tem nas mãos um ramalhete de flores. Ao invés de um dedo apontado, ele tem braços abertos. Deus tem braços abertos para você nessa tarde. Jesus foi ao encontro de Pedro, amém? Preparou o cenário, amém? Ele fez até o café da manhã. Jesus preparou esse cenário. Ele está dizendo para mim e para você nessa tarde: abra o seu coração para mim.